Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Estamos dando início a este evento, que é uma iniciativa do Grupo Pesquisa e Tese, Itinerários Interdisciplinares em Estudos do Imaginário, veiculado à Universidade de Pernambuco, liderado por mim, Gianca, e o professor Peterson Martins, desde sua fundação em 2017. No próximo ano, 2022, faremos 5 anos de existência do ITESE. Inicialmente, o ITESE abarcou pesquisadores de iniciação científica a nível de graduação, e hoje conta também com pesquisadores mestrandos e doutorandos que vêm trabalhando a mito crítico, a T9, a pedagogia do imaginário, tendo como eixo central a teoria geral do imaginário do Gilbert Durand. E hoje, 30 de dezembro de 2021, completamos um ciclo de 9 encontros realizados no formato virtual, e é uma forma simbólica, né, de uma dupla homenagem ao centenário do Gilbert Durand, né, que nasceu em 1921 e nos deixou em 2012. E homenagem muito especial à professora doutora Daniele Pita, seu legado na implantação e divulgação dos estudos de imaginário no Brasil. É uma homenagem à professora Daniele, mas nós que estamos presenteados, viu, professora Daniele? Sua presença, sua sabedoria e a sua vasta experiência nesse campo de estudo. É uma grande alegria recebê-la, viu, Daniela, aqui na UPE, na Universidade de Pernambuco, ainda que de modo virtual. Sabemos que a professora Daniele ela dispensa apresentação, mas faremos em razão da nossa admiração por sua trajetória. E para fazê-la, nós convidamos a licencianda Amanda Souza, do curso de Letras Português e Espanhol, da UPE do nosso campus Petrolina, aqui em Pernambuco. Amanda é estudante de iniciação científica e vem desenvolvendo sobre minha orientação o estudo historiográfico sobre a trajetória da professora Daniele Pita, com imaginário no Brasil. Um trabalho em andamento, por sinal, bastante adiantado. Boa Amanda, tarde. Apareceu? Câmera. sim. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso minicurso. Como o professor já me apresentou, eu agora lerei um pouco da biografia da nossa ilustre convidada, que é a professora Daniele Perim Rocha Pita. A professora Daniele ela possui graduação em Ciências Sociais, doutorado e pós-doutorado em Ciências Humanas. Atualmente, ela é professora aposentada do PPGA da Universidade Federal de Pernambuco. É também membro do escritório diretor do Centro de Pesquisas Internacionais sobre o Imaginário, que é sediado na Romênia, vice-presidente da Associação de Amigos de Gilbert Durand, que é sediado na França, vice-presidente também do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre o Imaginário, na UFPE, presidente da Associação ILE7 do Imaginário em Recife. Ela tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia do imaginário, e atua principalmente nos temas imaginário, simbolismo, mito e arte. Além disso, a professora Daniela é também considerada a pioneira nos estudos do imaginário aqui no Brasil, sendo a responsável por introduzir essa teoria em territórios brasileiros no ano de 1974. E com a sua chegada ao país, ela dá início também ao primeiro centro de pesquisa sobre o imaginário aqui no Brasil. Então é isso, professora, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e a fala agora é sua. Boa tarde, então, para vocês todos. Eu aqui agradeço muito o convite que foi feito pelo Jean e pelo ITESE. Fico muito feliz de poder conversar com estudantes, né? O encontro, me disse Jean, é com os estudantes, e então eu agradeço o convite. E eu quero dizer que a pequena apresentação que eu vou fazer pretende ser bem coloquial. Vocês podem interromper, colocar questões no meio, podem ficar realmente bem à vontade de se manifestar. Mas eu fiz o que o já me pediu, uma pequena retrospectiva histórica dos estudos do imaginário e as repercussões e tal. Então, eu vou falando e vocês vão perguntando, certo?
Pronto, então é isso, né? Espero que eu tenha colocado tudo certo aí sobre o ITESE, que eu fiquei muito feliz em conhecer, eu não conhecia, e é bom agora o ITESE fazer parte da rede, né? Do imaginário, colocar nos diversos outros sites que divulgam o imaginário. Faremos isso. Pronto. Então, pode, quiser começar a passar. Pronto, então, as atividades hoje em dia, não é, de estudos do imaginário do Recife estão concentradas aí no Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre o Imaginário, que atualmente, não é, tem por coordenadora Maria das Vitórias Negreiros do Amaral, que foi me orientanda e que, felizmente para mim, não é, retoma aí a bandeira do imaginário e faz ir adiante o núcleo do imaginário que existe há tantos anos. Né? Então, como a Amanda disse, não é, foi em 1974 que eu, chegando ao Brasil depois do doutorado, bem como vocês veem o meu português, eu fui criada no Brasil, né? Mas eu fiz faculdade e parte do doutorado na França, e em 74 voltei para Recife, vim para Recife, que eu não conhecia. Eu fui criada em São Paulo, na verdade. E chegando, na época, não era a Fundação Joaquim Nabuco, era o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. Muito, com interesses, na época, muito para o lado da economia, dos problemas sociais, mas Gilberto Freire, na época, né, foi sensível à questão do imaginário e permitiu que se fundasse, então, o primeiro centro de pesquisa do imaginário do Brasil. Na época, imagine, eu ainda não tinha terminado o doutorado e me sentia assim com uma responsabilidade enorme, não é, de trazer esses estudos aqui para o Brasil. Bom, em seguida, o Instituto Joaquim Nabuco se transformou em fundação, né, Fundação Joaquim Nabuco, e a partir daí o Centro de Pesquisa sobre o Imaginário tomou mais corpo. Eu devo dizer que no início, e eu digo isso aí pelas redes, vocês devem ter visto, né? No início, quando fundaram esse Centro de Pesquisa sobre o Imaginário, eu não tinha nem birô nem cadeira. Eu andava com os livros debaixo do braço, para cá e para lá. E o povo ficava rindo de mim. Lá vai o centro. O centro imaginário só se resumia a mim mesma. Mas com a passagem para a fundação, aí eu passei a fazer realmente parte do departamento de antropologia e a ter uma sala, né, que era a sala de estudos do imaginário, aonde começamos a fazer reuniões. Imagina, essas reuniões ocorriam toda terça-feira à tarde e tinha, assim, por volta de 10 pessoas que se interessavam, né? Pesquisadores da própria fundação, uma ou outra pessoa de fora. E essas reuniões, imaginem, só continuam até hoje no Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre o Imaginário, às terças-feiras à tarde, agora virtualmente, claro. Né? Quase, quase o quê? Quase 50 anos, 40 e não sei quantos. Bom, e daí eu fui convidada para a Universidade Federal de Pernambuco, pelo professor Roberto Mota, para o Departamento de Antropologia, para a pós-graduação em Antropologia da UFPE. E, como eu tinha, na época, problemas com a fundação, problemas bem, questões administrativas, tal, então, finalmente, o que era Centro de Pesquisa sobre o Imaginário se transformou em Núcleo de Pesquisa sobre o Imaginário na UFPE. Mas, se tiverem perguntas, vão fazendo. Né?
Bem, o grande polo de desenvolvimento no Brasil dos estudos do imaginário foi o CICE da USP, que é um estudo sobre imaginário e cultura análise de grupos, que é uma coisa do professor José Carlos de Paula Carvalho, e que é um grupo virado para a educação, né? Não é em antropologia, é em educação. E então tem aí figuras de peso, né, nesse grupo de estudos que começa informalmente em 92, diz a Maria Cecília, mas que é oficializado em 94, então com José Carlos de Paula Carvalho e Maria Cecília Sanches Teixeira e toda uma equipe que vai ser extremamente produtiva, não é? Mas é um grupo que trabalha sobre educação e imaginário. Já não é antropologia, né? Então, isso é o que diz a própria Maria Cecília, não é? Que é uma figura muito importante desse grupo, muito ativa, está hoje aposentada, não é? Então, ela considera, não é, que a década de 80 foi a da infiltração silenciosa desses estudos dos cursos de graduação e de pós-graduação e do estabelecimento de suas bases teóricas aqui no Brasil, não é? Então, foi toda uma época de muito trabalho, vocês não imaginam a luta para se contrapor a toda uma universidade positivista, racionalista, e etc. Para introduzir os estudos no imaginário, não foi fácil. Então, mas diz a Maria Cecília que só em 90 é que 17 novos grupos de pesquisa se constituíram. Então, Recife e São Paulo são realmente os grandes iniciadores dos estudos sobre o imaginário. Agora, vejam só, que ideia minha trazer os estudos do imaginário para cá? Vocês que, pelo que me disse o Jean, têm algum conhecimento da teoria do Durand, é porque tem tudo a ver com o Brasil, com a cultura brasileira, não é? Muito mais do que com a francesa. Aliás, tanto é que tem mais centros de estudo do imaginário no Brasil do que na França. E os seguidores, depois, do Durand, como Marfesoli, etc., também tem muito a ver com o Brasil, né? E, na verdade, o interesse começou com o Roger Bastide. Quem me fez vir ao Recife foi o Roger Bastide, que eu encontrei num congresso do imaginário na França, e que disse aquela frase famosa: no Brasil, basta enfiar o dedo na terra que jorra o imaginário. Então, num país como esse, é preciso estudar o imaginário, senão a gente não entende nada da cultura brasileira. Então, esse primeiro centro do imaginário, depois núcleo do imaginário, organizaram ciclos de estudo, no modelo do que o Gilbert Durand organizava na França, né? Então, esses ciclos de estudo, na verdade, é que foram estruturando bastante as atividades no resto do país, porque as pessoas vinham para o ciclo do estudo, se encantavam, e, a partir daí, abriam o próprio grupo de estudos, né? E esses estudos sempre tiveram por preocupação ficar bem próximo dos problemas, das questões sociais imediatas, as coisas que estavam sendo discutidas na época. Então, primeiro foi tradição mítica e criatividade, que essa questão do mito, vocês ainda devem esbarrar com isso, né? As pessoas têm muita dificuldade em compreender, porque na nossa mídia, na linguagem cotidiana, mito é quase que sinônimo de mentira, né? Isso é verdade ou é mito? Mito é verdade. O que para o antropólogo faz rir, né? Porque justamente o mito é que é verdade, mas, enfim.
Então, vocês veem aí a sequência dos temas que foram tratados, os anos em que eles foram tratados, né? Todos, quase todos têm esses ciclos de estudo, têm anais. Tem anais que estão ou publicados ou estão no site da Associação Illeceti do Imaginário. Deixa eu dizer aqui duas palavrinhas sobre a associação, que não está aqui na minha apresentação, né? A Associação Illeceti, ela, a primeira ideia era fazer uma associação que seria Casa do Imaginário e que permitisse fazer funcionar, porque a universidade tem aquela estrutura que vocês conhecem, né? Para organizar alguma coisa, precisa muita burocracia, muito tempo, e então a gente pensou em fazer essa associação para agilizar as coisas. Então, seria Casa do Imaginário. Só que como tem Casas Bahia, Casas Narciso, não é? A gente pensou, eita, fica meio estranho. Então, eu tive essa ideia de fazer uma casa bem brasileira. Então, ILE, né? A associação chama Illeceti. Ile é casa na língua iorubá, e Seti é casa na língua Iatê dos índios Funiô. Então, tem aí a língua africana, a língua indígena, né? E então, Casa do Imaginário, duas vezes brasileira. Volta um pouco o slide, isso. Não, o segundo. Sim, enfim. Os últimos vocês veem na Imaginário e Complexidade, Imaginário e Cibercultura, Memória, Imaginário do Terror, que isso aí tem os anais publicados pela USP, que a gente pode baixar gratuitamente. E, porque o que é o terror, né? Quem é que terroriza quem, é bem interessante saber. A transculturalidade, as dimensões imaginárias da natureza, também saiu publicado pela USP. O imaginário do envolvimento e desenvolvimento, isso é um capítulo enorme que a gente pode discutir aqui. E as dinâmicas do segredo, que foi o último ciclo, depois do que eu tive alguns acidentes e interrompeu-se por aí a sequência. Vocês imaginem que o primeiro ciclo teve uma audiência de 20 pessoas. Esse último teve 500. Foram 500 inscritos nesse último ciclo de estudos do imaginário. Então, vocês veem como é que o interesse se amplificou, né? Se ampliou, né, aliás. Bem, então, próximo slide. Eu aviso a vocês que eu quase não consigo ler. A minha vista está sofrendo com a idade, sabe? Então, eu não consigo ler o que vocês escrevem. Me desculpem. Então, a abrangência. Para falar na abrangência, eu coloquei aqui a figura de Exu, que é aquele que abre os caminhos dentro da cultura afro-brasileira, né? Dentro da cultura iorubá. Então, ele que abre os caminhos do imaginário. Vamos adiante. Então, eu fiz um levantamento que foi publicado, não é? Sobre quais são as áreas que se interessam pelo imaginário. Vejam só como é interessante. Na França, quase toda, a grande maioria dos grupos de estudo imaginário são em literatura, são em letras e artes. Aqui no Brasil, é educação. O que eu acho, assim, genial, é pela educação que a gente deve começar mesmo, né? Então, educação, letras, linguística, 16 grupos, né? Antropologia, 14, comunicação, 10, artes, 9, história, 5, teologia, 3, ainda tem alguns, filosofia, enfermagem, muito interessante o trabalho da Rosane Nietzsche, lá no sul do Brasil, né, que tem um grupo de enfermeiras que trabalham com a teoria do Dirham.
e desenho industrial, psicologia, arquitetura, geografia, turismo. Então, vocês veem que muitas são as áreas que se interessam, né, pelo imaginário. Podemos ir adiante. Eu tenho intenção de falar pouco para vocês falarem bastante. Os últimos livros publicados, né, são esses que estão no site da USP, que podem ser baixados gratuitamente, que é o Imaginário Africano e Afro-Brasileiro, que, na verdade, são textos de conferências que foram apresentadas nos ciclos do imaginário, que eu reagrupei sobre o tema, não é? E o seguinte, que é, então, as dimensões imaginárias da natureza, que eu organizei com a grande ajuda de Elda Riso, da professora Elda Riso. Sem ela não teria saído, não é? E também é a mesma coisa, ele reagrupa textos dos ciclos do imaginário sobre o tema da natureza. Bom, vamos adiante. As teses defendidas dão uma boa ideia do que se pode fazer em termos de imaginário, né? Veja só, teve uma tese, por exemplo, sobre o imaginário dos doadores de rins. Né? A gente não pensaria quem é que vai se interessar, mas é muitíssimo interessante. A pessoa que se propõe a doar os rins, o que é que se passa na cabeça dela? De que maneira ela se coloca, de que maneira ela estabelece a relação com o outro a quem ela vai doar? Quais são os imaginários que estão aí, não é? Olha, vocês nem imaginam como é interessante. Interessantíssimo. Como é que isso é vivido a nível do imaginário, essa doação de rins, poderia ser de algum outro órgão, né? Mas... Então, teve outra tese também inesperada em odontologia. Quem diria? O imaginário na odontologia. Pois, é a respeito da reconstituição facial. As pessoas que têm um acidente ou que têm câncer e que são desfiguradas, elas então vão querer reconstituir a face. E o que é que se passa na cabeça quando a gente reconstitui a face? Que face é essa? Para onde vai o imaginário? Não é? Olha, tem dimensões, não são só as dimensões estéticas, não. Né? Tem as dimensões todas de querer ser um herói, ou de querer ser um santo, ou de querer ser uma mãe, enfim. Só lendo para ver a quantidade de imagens que passam pela cabeça. Outra grande questão discutida em teses é a lógica do terceiro incluído. Eu não sei se vocês que estão trabalhando com a teoria já chegaram nessa questão, não é? Que é a grande crítica que o Gilbert Durand faz à ciência clássica, a ciência positivista, que passa por uma dimensão, pela dimensão da cultura ocidental dicotômica, né? É o isto ou aquilo, como bem dizia Cecília Meirelles. Aí, a lógica que o Gilbert Durand apresenta, defende, e que se encontra nos mitos, é a lógica do terceiro incluído. Isto é ao contrário de uma proposta dicotômica, não é? Bem, depois a gente pode falar, se vocês quiserem. Eu desenvolvi isso, por exemplo, em relação à sexualidade e deu uma coisa bem interessante. E, enfim, vários trabalhos sobre a cultura do Nordeste, que, a meu ver, é incompreensível a não ser através da arte e da teoria do imaginário. Eu dizia há pouco tempo, não é, quando eu cheguei no Nordeste, quando eu cheguei no Recife, eu simplesmente não entendi o que as pessoas falavam. Não porque não entendesse português, que eu entendo perfeitamente,
mas porque a maneira de se expressar me era desconhecida. Por exemplo, e foi muito engraçado, porque depois eu achei um texto de Mia Couto falando disso na África, não é? A questão de não negar o nordestino, não diz não. Ele sempre enrola. Diz que sim. Você vai para o cinema amanhã? Vou, mas talvez eu vá semana que vem. Mais ou menos por aí. Então, para entender esse tipo de cultura, só passando pelo imaginário e pelo terceiro incluído, porque se a gente for pela contradição, não dá não. Né? Aliás, tem uma história bem interessante, se vocês quiserem saber mais tarde, eu conto para vocês sobre essa questão do terceiro incluído e de uma pesquisa que foi feita no Recife. Então, vamos adiante. Então, as repercussões. As repercussões hoje, com as nossas novas aí, tecnologias, são imensas, né? Porque em um instante a gente vai adiante. Por exemplo, o nosso grupo de estudos do Núcleo do Imaginário tem uma página Facebook. Então, tudo que eu recolho de novas publicações, de informações, eu ponho lá. E, como vocês bem sabem, o WhatsApp vai rápido, né? Se espalham, as notícias correm, de maneira que entre Facebook e WhatsApp a gente se comunica bastante. E tem as grandes redes que estão se formando. Então, tem essa rede ibero-americana de investigações imaginário e representações, que é a RIR. Agora, a RIR, vejam só, no resto da América Latina, quem trabalha com imaginário trabalha com Castoriadis, e não com Duran. Eu fico achando que aqui no Brasil é Duran, porque, em parte por minha influência. Né? Então, essa RIR, ela na rede ibero-americana, trabalha principalmente com Castoriadis, mas a gente tem participado, o pessoal do Duran tem participado desses encontros, que são imensos, né? Eles são bem financiados, ao contrário daqui do Brasil, a gente não tem quase nunca financiamento. Vocês nem queiram saber como é que eu organizava os ciclos imaginários. Eu conto se quiserem mais tarde. Então, ao contrário, esse grupo é bem financiado. Então, eles têm um site muito bem alimentado e organizam congressos internacionais e etc. Então, é uma rede importante. Depois, a próxima. Então, então essa RIR, ela é na Universidade de São Tomás, né? E tem aí os objetivos dela, e para quem quiser aprofundar lá os dados, né, a respeito. Pode ir. O CRI2I. Aí, o CRI2I é muito interessante. Há muitos anos, não é, existia o CRI, que era o Centro de Pesquisa sobre o Imaginário. O R de Recherche, né? Centre de Recherche sur l'Imaginaire. Então, era o CRI, que foi fundado por Gilbert Durand, retomado, que no final estava nas mãos de Michel Maffezoli, mas Michel Maffezoli tem outras atividades, né? Ele tem o SEAC, que é o Centro de Estudos do Atual e do Cotidiano. Então, finalmente foi feito o CRI2I, na iniciativa de Jean-Jacques Wiener-Berger. E, hoje em dia, ele trabalha com a Ana Thaís, lá da Universidade do Rio Grande do Sul. Os dois são interligados, né? Esse CRI2I
o grupo que se chama Imaginalis, da Ana Thaís, e fazem um trabalho imenso de pesquisa, de divulgação e de organização de congressos, não é? Extremamente ativos. Não deixem de entrar no site da Ana Thaís e do CRI2I, né? É fácil entrar, é fácil achar no Google. Depois tem uns links, eu coloquei lá no final, que vocês podem ver. Foi até feito um manifesto, né? Está aqui, o manifesto de Porto Alegre, eu participei da feitura desse manifesto, mostrando a importância do imaginário em todas as áreas do conhecimento. É muito importante ver que em política também, né? Na situação que a gente está vivendo atualmente, o quanto as estruturas do imaginário permitem uma compreensão do que se passa e talvez uma ação sobre. Pronto, pode ir adiante. Então, esse é o Imaginalis, né, de que eu vinha falando, que é um espaço de pesquisa de temas em sua dimensão arquetípica, mítica, simbólica, como todos nós sabemos. Trabalha com a teoria do Duran e se interessa em grande parte por fotografia e cinema e comunicação. Na verdade, ele está ancorado em comunicação, na área de comunicação, né? E tem mais. Próximo. A Videlicé já chegou. Então, o grupo de Videlicé também é muito ativo, da Universidade Federal da Paraíba, né, fundado em 2007, dirigido pelo professor Carlos André Cavalcante. O Carlos André, né, fez uma tese em História sobre a intolerância religiosa. Espera aí que eu me perdi. Enfim, ele trabalha sobre a diversidade religiosa em seus contextos e a cultura histórica em torno do tema. Então, foi muito interessante a história entrar, porque vocês sabem que o Gilberto Duran toca nesse assunto várias vezes, não é? E ele diz que a história é um mito. Quando eu vejo os jornais aí da televisão de notícias, eu acho tão engraçado, porque o pessoal está sempre à procura da verdade, né? Vamos falar a verdade. Vocês bem sabem que o Duran põe isso bastante em dúvida. Que verdade? Né? Verdade de quem? Verdade de onde? Verdade de que tempo, de que espaço? Então, essa questão da história é uma questão fundamental, né? Que história? História de quem? História a partir de onde? Quais são os mitos que estão fundamentando a história? Tanto é que tem culturas que não distinguem mito e história. Para eles é a mesma coisa. É bom para se pensar, quem ainda não pensou nesse assunto. E já estou chegando ao fim da minha apresentação, para a gente poder discutir bem muito. Opa, foi isso. Tá, bibliografia. Eu coloquei pouquíssimas coisas aqui na bibliografia. Se eu fizesse uma bibliografia sobre o imaginário, não teria fim, né? Eu só coloquei os que eu utilizei mais diretamente para essa apresentação. Cadê? Mais para baixo. Então, tem um livrinho chamado Ritmos do Imaginário, que, na verdade, são os anais também dos ciclos, mas eles têm uma parte importante, dizendo no início dos estudos do imaginário, tem textos. Veja bem, o primeiro ciclo de estudos do imaginário, a gente teve como conferencista Jean Duvigneau,
vocês talvez nem conheçam, né? Jean de Vignot também trabalhou sobre imaginário, dentro de uma perspectiva diferente do Durand, e ele teve até uma coleção de edição, né, sobre os imaginários. Jean de Vignot é uma figura importante que vale a pena ler. No nosso grupo de estudos lá do Recife, a gente tem lido alguns textos dele e feito a relação entre o que ele diz e as propostas do Gilbert Durand. E o Jean de Vignot é importante porque ele era teatrólogo, não é? Então ele tem uma visão do teatro e do cinema em relação ao imaginário bem interessante. E também questões de método. Ele propõe métodos que são muito interessantes, em termos de captar, vamos dizer, o imaginário, né? Depois vem o Durand com a análise, com a mitocrítica, a mitoanálise e a mitocrítica. Bem, tem também o capítulo 3, que é do livro lá publicado pela RIR, por essa rede, né, que a gente acabou de ver. É um livro sobre o estado da arte, dos estudos do imaginário né, ibero-americanos, e eu, então, fiz um capítulo sobre o Brasil, que é o capítulo 3, onde eu faço uma porção de estatística, olha só, povo do imaginário fazendo estatística, ai, ai, ai. Mas eu fiz para dar uma ideia justamente da quantidade de centros do imaginário, da distribuição deles, etc. Enfim. E, sim, procurando aqui bases para essa minha apresentação daqui, eu achei esse livro que eu tinha esquecido, a existência dele, que é Teorias da Imagem do Imaginário, organizado pela Malena, que eu conheço, né? Pela Malena Contreira, que saiu pela Composta. Também é interessante vocês darem uma lida nele. Bom, tem alguns links. Vai lá. Os links, então, deixa eu ver se eu consigo ler. Esse é o primeiro, o núcleo de pesquisas do imaginário, né? Que é o grupo. O segundo é o da TARIR, que é Imaginário e Representações Sociais, que, aliás, eu nunca consegui destrinchar a diferença. Depois tem o site da associação, que é a Iliceti do Imaginário, e nesse site da associação vocês vão encontrar os anais dos ciclos. E é ótimo porque nesses anais, aí com a nossa tecnologia, né, a gente põe lá, se a gente está estudando um tema, põe lá na busca e vê nesses anais todos o que foi dito a respeito. É bem prático para trabalhar, para fazer pesquisa. Então, Iliceti, né? Depois tem o grupo lá da Ana Thaís, que é Imaginalis, que está aí. E o Facebook do grupo Videlicé, que é esse da Paraíba, dirigido pelo Carlos André. Pronto, eu posso dizer muitas coisas ainda a respeito de cada área do grupo, mas eu gostaria de ouvir vocês, saber o que vocês fazem, o que vocês pensam, quais são as dúvidas, etc. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Daniela. O primeiro momento foi muito bom, né, ouvi-la. Eu estou colocando aqui a projeção dos links, né, que você nos enviou.
Aqui a programação, né, do primeiro seminário internacional. Esse link. O grupo de pesquisa interdisciplinar sobre imaginário, da UFPE. Assim, deixa eu dizer, esse símbolo do núcleo de pesquisa que vocês estão vendo aqui, esse bichinho lindo aí, é de Ariano Suassuna. Ele faz parte do livro A Pedra do Reino. E ele cedeu para a gente para ser o símbolo do núcleo do imaginário. Aí veja que ele reúne os 4 elementos da natureza e os 2 sexos, né? É um bichinho bem completo. E aqui a associação, né? Perceptivo, imaginário. Isso. Vocês são rápidos, hein? Já acharam tudo? Muito bem. Esse é o CRI2I. Uhum. É Centro de Pesquisa sobre Imaginário Internacional. Eu pedi permissão, Daniela, para poder fazer a leitura para você aqui do que o pessoal já colocou durante a sua fala. E o pessoal também pode falar, né? A Vitória Amaral, ela já disse que vai se encontrar, né, com você no grupo interdisciplinar de pesquisa sobre o imaginário, que é uma honra, né? Está liderando o grupo atualmente, juntamente com a professora Daniela, e aí a Vitória também daqui a pouco pode falar, fica à vontade para falar. Temos muito interesse de ouvi-la também. 48 anos do núcleo, né? Interdisciplinar de pesquisa sobre imaginário. Já pensou? Quase meio século. E eu acho que a gente pode fazer nessas pausas, não é? Acho que a Vitória, se quiser falar, e a Daniela, e aí eu vou lendo as demais. Eu acho que fica mais fluido assim. Quer falar, Daniela, Vitória? Não, não foi feita nenhuma questão, né? Eu só quero dar um abraço aqui em Vitória, fico muito feliz que ela esteja aí ouvindo e, e agradecer, como sempre, a energia e a alegria que ela tem em continuar a colocar para frente os estudos do imaginário, que é imprescindível, né? Muito obrigada, Vitória. Isso. O professor Peterson também, então, ele é uma alegria tê-lo aqui conosco. A professora Yolanda, lá da Universidade Federal da Paraíba, né? Maravilhosa essa mulher, nossa fita. O José Herculano Filho, grande legado imaginário. O Antônio Vilmar que está dentro. Vitória Amaral, né? Estão todos os anais do ILE, tá reforçando. O Antônio Weimar também diz que próximo ano quer pelo menos 2 artigos sobre imaginário, levando em consideração as áreas de atuação, que é a matemática. Em fevereiro está saindo também um livro de docentes e discentes do PPGAV, da Federal, segundo a professora Vitória Amaral. O professor Antônio, que quer fazer esse trabalho sobre imaginário, ele é formado em matemática e agronomia e está Ah, pesquisando sobre o imaginário aqui conosco no grupo, né? Ele tem participado de forma muito proativa. aí tem que ver, porque o Gilberto Duran tinha um diálogo com um matemático que é o René Thom. René Thom, Thom se escreve Thom. Seria bom ele dar uma olhada nesses diálogos aí. Pronto. Aí a Holanda fez uma brincadeira aqui, quando você falou sobre o Nordeste, ela falou que perto do nordestino, quase 1.000 léguas, né? O famoso bem ali, né? Vamos lá, quem mais? É, a Vitória também sugeriu aqui agronomia com relação à terra, uma área interessante para estudar os mitos. O Antônio Vilmar confirmou, quero fazer minhas pesquisas iniciais em ensino fundamental, assim que começar as aulas presenciais ligadas à aprendizagem de matemática.
saberes pensados dos pais para os filhos, as crenças e os mitos, e as plantas como soluções medicinais. O professor Peterson indicou o livro da professora Daniele, lá no portal aberto da USP, e o professor, o nosso licenciando aqui de pedagogia da UPE, André, gostaria de saber como a professora introduziu uma conversa sobre imaginário com pessoas que são puramente racionalistas. E se poderia falar um pouco mais sobre o terceiro incluído. Então, temos a Ah, primeira pergunta, em seguida a gente passa, depois que a professora Daniela falar, para a professora Vitória, que está inscrita. está? Quer Ah, responder esse primeiro, Daniele? sim, sim, O sim. André? Pronto. Olha, estabelecer o diálogo realmente não foi fácil. Ainda não é, né? Eu acho que Vitória aí pode complementar, talvez Elda, não é fácil. A quantidade de vezes que a gente escuta piadinhas, não é? Eu logo que cheguei, o pessoal dizia, vai estudar o sexo dos anjos, é? Então, para fazer esse povo entender que o que eles fazem todos os dias tem uma base mítica, dá um trabalho, viu? Aí a gente tenta, às vezes a gente consegue, não é? Pegar mesmo o cotidiano deles e mostrar o porquê das coisas, mostrar de que maneira a organização política depende da religião, né? Aí você tem, não sou só eu que falo, né? Tem grandes nomes aí de estudiosos que estudaram essa questão da relação entre religião e política. E a religião, como todos sabem, não é? São relatos míticos. Toda religião é um relato mítico. Então, como é que esse relato mítico organiza o nosso cotidiano, organiza a nossa política, organiza a nossa história, não é? Então, a gente vai explicando. Às vezes entendem, às vezes não, mas a nível, vamos dizer, institucional, é uma briga, tem que ter coragem e paciência. Não é fácil. Não é fácil, mas também é uma bela vitória. Né, Vitória? É uma bela vitória quando a gente consegue convencer e a pessoa perceber essa dimensão. E agora a nossa política atual, então, é prato cheio, né? Para ver as dimensões míticas que estão atrás. Nossa, nem sempre os mitos são bons, né? Existem mitos e mitos. E dentro dos mitos existem mitemas e mitemas. Tanto é que o Gilberto Duran vai dizer o quê? Ele vai dizer que se a gente quiser mudar alguma coisa, não é destruindo um mito. Ninguém vai destruir ou criar um mito, que os mitos foram feitos coletivamente. O que a gente pode fazer é mexer com os mitemas, valorizar um mitema, desvalorizar outro, né? E assim conseguir uma dinâmica e agir sobre a situação política, etc. O que é importante, eu acho, na posição do Gilberto Duran, é que ele coloca a responsabilidade da vida social e da vida em geral em cada indivíduo. Não é aquela história do Freud, não, que os culpados foi papai e mamãe. Não, é sobre nós mesmos, que somos responsáveis, não é, por cada ato que a gente faz e que pode modificar a posição desses mitemas e logo modificar a dinâmica social. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, Daniele. Também quero registrar a presença de Luísa Bressan, está aqui conosco, está aqui para ouvi-la. Ela disse, porque ela E, também fez parte aqui, Luísa Bressan, ela fez parte. Você pode se inscrever então, Luísa, daqui a pouco para falar. Luísa também contribuiu muito com a gente aqui nesse mini curso. Tivemos um encontro maravilhoso com ela. E eu passo a palavra à professora Vitória, em seguida ao professor Peterson e Luísa.
boa tarde a todas, a todos, a todos. É um prazer enorme, né? No quase último dia do ano, um ano bem difícil, que a gente fez malabarismos para viver, né? E sobreviver a essa política e toda essa problema que a gente está vivendo, né? Atualmente no país. E é muito bom a gente terminar o ano assim juntos, né, Daniele? Muito prazer mesmo. As nossas tardes de terças-feiras são as melhores coisas que a gente fez durante esse ano, né? Muito prazer mesmo de estar com esse grupo, né? Acho que tem muita gente aqui do grupo, Carol, Herculano, Luciana, um montão de gente que está no grupo da gente, que a gente fica discutindo temáticas que estão dentro da área de conhecimento do imaginário. E aí eu queria falar também, completar um pouco assim, né, falar um pouco sobre essa questão da dificuldade que as pessoas têm em entender o que é imaginário. É como Daniel diz assim, lá vai ela com essa coisa de imaginário. Só pensa na imaginação, porque confunde imaginação com imaginário, que é uma beleza, né? Tudo é imaginação, tudo é coisa assim do etéreo, é tudo coisa assim que não vale a pena nem pensar, porque não tem nada de concreto. E quando é muito concreto, né? A cultura, né? A alimentação, o jeito de falar, o jeito de andar, tudo que a gente vai construindo culturalmente faz parte das imagens que compõem o imaginário. Então, assim, é muito concreto e as pessoas não entendem isso. E aí, a gente vive numa educação, né, numa formação educacional que é muito positivista, muito dicotômica, muito da verdade absoluta, né? E exclui o que é imaginário, o que é do imaginário, o que é da imaginação, o que é da arte, né? A arte também é muito excluída nesse nosso mundo, né? Nesse paradigma que a gente vive, tentando sair dele, né? Soltar as amarras e não consegue, porque sempre vem alguma coisa para derrubar essa ideia, né, desse paradigma que trata a subjetividade, né, o cuidado com o outro, né, tudo que traz essa questão da pessoalidade, né, do afeto, da cultura, da arte. Então, é muito difícil lidar com isso no sistema que exclui, né? Exclui o terceiro incluído. Né? Exclui o terceiro incluído, né, Daniele? E aí... Diga, Daniele. Eu esqueci de responder sobre o terceiro incluído. Quando tu terminar, eu falo. Vá. Tá bom. E aí, então a gente vai tentando, né, trabalhar essas questões, mas não são fáceis. Sempre existe aquela dicotomia, verdade ou mentira, né? É mito ou é verdade? É real ou irreal? Porque o imaginário, no coloquial, é tudo que é irreal, né? No coloquial, o imaginário é o irreal. Não existe nada real dentro do imaginário para quem não quer ouvir. Na verdade, é uma questão de escuta, né? As pessoas não querem escutar. E é difícil sair dessa dicotomia e desse paradigma positivista que a gente vem sendo formado. E é muito bom a gente estar junto, a gente pensar sobre essas questões juntos, né? A gente está refletindo assim de uma forma diferente, né? De uma forma que inclui, não exclui, que a gente está sempre aberto para receber as pessoas, para receber novos pensamentos, novos olhares, novas visões de mundo. Então, assim, a ideia da gente é essa, abrir, não fechar. E é isso que eu queria dizer a vocês, e aí a gente marca, né, Peterson? Para no próximo ano a gente se encontrar. Quem sabe, uma vez no mês a gente se encontra, né? O PE e o FPE, né? Seria legal isso. Sim. É um prazer enorme, viu, gente? Obrigada por essa tarde.
Fique à vontade, Daniela, para falar sobre o terceiro incluído. Muito bom tê-la aqui conosco. E o Vitória, com certeza, eu e o professor Pérez vamos nos organizar, fazer parceria, porque estamos, inclusive, no mesmo estado, estamos mais próximos, inclusive, geograficamente, e acho que a gente pode fazer muita parceria aí com vocês. Muito bom. Então, a questão do terceiro incluído ou excluído, eu vou dar um exemplo, porque se eu for fazer uma demonstração teórica, ia ser bem longo. Mas eu utilizei essa questão em relação à sexualidade. Vejam os problemas que a gente tem em relação a gênero, a sexo, etc. Agora tem LGBTQI+, é isso? Ora, isso é produto dessa dicotomia, é produto de uma lógica da exclusão, do terceiro excluído. Você tem duas categorias, feminino e masculino. Quem não cabe nas duas é excluído. Isso é o terceiro excluído. Não coube nas duas pontas, é excluído. Ora, se a gente seguir a teoria de Gilbert Durand, onde ele defende na questão do terceiro incluído, quer dizer, uma realidade que inclui a contradição, aí, em relação à sexualidade, eu digo o quê? A sexualidade é uma dinâmica, gênero é uma dinâmica, não é uma categoria. Então, você tem uma dinâmica polarizada pelo feminino e masculino, como o trajeto antropológico, quem já leu Durand e sabe o que é o trajeto antropológico. Então, cada indivíduo ele se coloca entre esses dois polos e tem uma dinâmica. Ora ele se aproxima mais do feminino, ora mais do masculino. Ele anda nesse vetor entre um e outro. Então, ele nunca pode ser excluído. Não é? A lógica do terceiro incluído. Ele está numa dinâmica entre os polos. Não sei se deu para entender. Inclusive, isso, Daniela, tem um pouco a ver com essa derivação, né, da teoria que você traz do trajeto sexual, né? Eu lembrei que nós temos um estudante, o André mesmo, que falou ainda há pouco no comentário. Ele está pesquisando, ele é um pedagogo, né, sexo masculino, né, do gênero masculino, e atua fazendo curso de pedagogia. E a pesquisa dele versa sobre exatamente o imaginário dos pais em torno dessa figura, né, para a educação infantil, que é sempre predominante muito a mulher, né, aquela que cuida, ela tem realmente aptidão para fazer isso. Então, ele fez uma pesquisa de opinião bem interessante, que vai defender agora, a respeito dessa como, né, qual é a reação realmente, qual é a imagem dos pais em relação a essa figura, né, pedagógica na escola, que predominantemente tem sido feito pela... Está cortando um pouco. A falta de confiança, né, que os pais demonstram em relação à figura masculina na educação infantil, né, não se sentem seguros. Então, eu acho que isso reflete um pouquinho desse trajeto sexual, né, de discutir um pouco mais como é que essa dinâmica de trocas acontece na dinâmica social e cultural. E familiar. Aí só indo pelo Durand. E você tem uma coisa que me ocorreu agora, né? Veja só a terminologia utilizada na cultura nordestina. Talvez agora um pouco menos, mas quando eu cheguei no Nordeste, era muito comum você ouvir o senhor chamar a esposa dele minha santa. Vocês sabem a nível do imaginário o que isso significa? É que essa senhora ela vai ter que se comportar como uma santa. O que uma santa faz? Uma santa não faz sexo, que é feio. Uma santa não tem defeitos, ela tem que cozinhar, lavar, passar tudo direitinho. Uma santa não tem rebeldias, ela obedece ao marido e por aí vai. Imaginário é uma coisa assim, né, fantasiosa. Imaginário
organiza a casa fundamentalmente e a relação das crianças com os pais. As crianças que têm uma mãe que é uma santa, não é brincadeira, não. Vitória, estás de acordo? Tô, sim. Inclusive, assim, toda a estrutura, né, patriarcal do homem que pode ter várias mulheres, né, porque Sim. a santa não faz sexo, então vai ter que procurar uma mulher que faça sexo, ou mulheres que façam sexo. E ele não é santo, então ele pode, né? Ele pode tudo. Já ouviu a mulher falar meu santo? Só. Mas vai falar meu diabo. Pois é. Meu velho, né? Meu velho, pode ser. Vamos ouvir o professor Peterson agora, os colegas aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a presença da professora Daniele, né, e também a todo esse momento, né, maravilhoso, a presença também das professoras Vitória, Janaína, da Yolanda, da Luciana, da Euda, da Carolina, e de todos e todas e todos que estão aqui conosco, né? Entre colegas, o professor Weimar, né, que também está junto conosco, e de todos os colegas, né, e estudantes que estão aqui conosco nesse momento ímpar, né? Professora Daniele, quero dizer que é uma dádiva muito grande e até eu gostaria que a senhora falasse mais, porque às vezes eu tenho a impressão que de todo esse universo, de toda essa experiência que a senhora, nessas pérolas, nesse curto espaço de tempo que a senhora compartilhou conosco, a gente fica embevecido, não é? E sobretudo, dessa árdua defesa da importância e da cientificidade do imaginário, e como ele pode e nos proporciona uma planificação de nossas vidas, né? E está aí até mesmo o próprio Jung, antes dele o próprio Freud, né? Mesmo não admitindo, né? Mas ele foi se basear no imaginário, nessa construção mítica dos clássicos, né? Para se constituir, né? Para construir a sua teoria. E assim, a minha pergunta vem até desse mote muito interessante, desse símbolo magnífico que o Ariano concedeu para o núcleo, né? Então, assim, eu me lembro que uma das últimas entrevistas que eu fiz com ele, né, ele foi um dos meus objetos de estudo, e a gente, ousadamente, ainda eu nem conhecia o professor Jean, que teve essa ideia iluminada da criação do ITESE e nos chamou, né, mas eu, nos meus parcos conhecimentos, tentando traçar essa rota nos projetos estéticos do Rosa e Suassuna, e aí eu me lembro que, humildemente, Suassuna colocou que ele não teve êxito na criação da construção mítica que ele queria estabelecer, né, que iria, dentro de um aspecto híbrido, juntar o popular com o clássico, e, enfim, e todas as, vamos dizer assim, todas as matizes ou as matrizes que fomentam e que constituem a cultura brasileira. Então, a africana, a ibérica, enfim, a dos povos e nações, os povos originários, né? E que são inúmeras, porque cada povo indígena tem a sua própria construção mítica, né? E aí ele colocou que ele não foi exitoso, o exitoso foi Alencar. Eu discordo, eu não tive a chance de colocar isso, mas assim, eu queria ouvir as suas palavras sobre essa construção do imaginário a partir da literatura e como é que a senhora percebe essa construção do imaginário em Ariano Suassuna. Olha, boa questão. Eu vou lhe contar. Como eu disse no início, eu cheguei
em Pernambuco, eu não entendia nada. Mas não pense que é uma forma de dizer, eu não entendia mesmo, porque as pessoas invertiam a questão. E na minha cabeça não dava. Criada em São Paulo, tendo uma educação francesa, não entrava. Até que eu li A Pedra do Reino. Quando eu li A Pedra do Reino, aí as coisas se abriam. Passei a entender direitinho, nunca mais tive dúvidas, nem problemas para entender a cultura nordestina. Então, eu acho que ele teve muito êxito, sim, não é? Nas suas colocações. Agora, o que eu acho absolutamente incrível é que na Pedra do Reino você tem a ilustração perfeita das estruturas do imaginário. E o Ariano não tinha lido Duran, porque Duran, acho que escreveram mais ou menos na mesma época, nem sei, não averiguei isso, mas deve ser. Então, porque você tem os personagens, são exatamente a encarnação da escultura heróica, mística e sintética. É incrível. Não é? E muitas imagens que ele traz, por exemplo, a penetração da caverna, etc., são imagens que o Duran descreve na escultura mística do imaginário. A ilustração perfeita. Realmente. Então, eu acho que eu entendi a cultura nordestina através da arte, que é o livro, de Ariano Suassuna, da literatura, e através das estruturas do imaginário. A conjunção dos dois é que me deu a luz, não é? Para entender o que se passava. É isso. Ótimo, Daniele. A Yolanda também gostaria de fazer perguntas. Olá, boa tarde. Tá me ouvindo, Jean? Sim, Yolanda, estamos ouvindo. Eu peço desculpa por não abrir a câmera, porque minha filha pode nascer a qualquer momento e eu tô toda inchada aqui. Eu não quero mostrar, sabe? Que Mas, beleza! professora Daniele, Que a senhora beleza! não sabe a alegria de poder falar neste momento com a senhora. Eu não vou fazer uma pergunta, na verdade eu vou fazer o relato da importância da senhora na minha vida, né? Eu fui uma pessoa que morei na favela durante a minha infância e eu era muito carente. E eu aprendi a gostar de ler lendo os mitos. E eu lembro que ler, para mim, é uma coisa muito importante, porque se eu não tivesse gostado de ler, hoje eu não seria a professora concursada que eu sou e nem estaria terminando o doutorado. E eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu passava fome que ficava vendo o quadro Bambiano. Eu sei que vai ser bem emocional, mas eu não sou nada racionalista e aprendi isso muito bem com o imaginário estudando ele. Muito Então, bem. assim, quando eu cheguei na universidade, eu lembro que eu queria muito estudar mitos, né? E eu não sabia nem que existia, mas eu gostava de estudar aquelas coisas lá, né? E aí, quando eu vi falar do imaginário e fui ler do Gilberto Duran, eu simplesmente fiquei em pânico. Eu digo, meu Deus, eu não entendo. Eu li o livro todo e não conseguia ler. E aí, Gorete Ribeiro me emprestou o livro da senhora e eu comecei a pesquisar com ela no PIBIC. E quando eu li o seu livro, eu comecei a voltar a ler e comecei a entender. E a alegria que me foi conhecer a senhora. Eu era fã da senhora. Sou fã até hoje, né? Eu fui em 2011 para Recife, tirei uma foto com a senhora. E eu sou fã demais. E eu quero dizer a importância da senhora para a minha vida enquanto tanto profissional, professora, intelectual. E, além disso, o quanto que a senhora transformou a minha vida. Eu sempre digo, a fala da professora Vitória é extraordinária. O imaginário, ele não é só uma construção de estudo, ele pode mudar vidas. E eu tenho feito projetos dentro da escola, né, em que eu vejo alunos meus que começaram do sexto e terminaram no nono e mudaram a vida. E eu trabalho em mitos. A reconstrução do mito, né, do mito pessoal do aluno, né, demitologizando aquelas narrativas, né, que diz que o aluno da favela não presta, não consegue, é isso, é aquilo, e construindo novos mitos, partindo das estruturas e das narrativas míticas, como os trabalhos de Hércules, que eu li, né, uma professora me botou de castigo na biblioteca, eu li os dois trabalhos de Hércules e transformei a minha vida. Para a senhora ter ideia do simbólico que é hoje. Hoje eu recebi minha carteira da Unimed e eu comecei a chorar. Eu digo, meu Deus, como essa pessoa de hoje, com 37 anos de idade, poderia pensar que ia conseguir, né, ter um atendimento melhorzinho, né, passando fome. Então, Daniel, desculpa até, Jean, falar isso, mas eu preciso que a senhora saiba da importância da senhora na minha vida e na vida da minha família como um todo, porque minha mãe, né, eu consegui sustentar minha mãe estudando o PIBIC e depois bolsa de estudo de mestrado. Tudo isso me fez vencer a pobreza
e cheguei até aqui. A gente tem realmente que incentivar, né, a pesquisa do imaginário, porque ela é muito importante. Muito obrigada, Daniela Rocha Pinto, eu sou sua fã. Amo demais a senhora. Menina, fico até sem jeito, mas fico muito feliz de saber da importância. Na verdade, a importância não é minha, não, é do Duran, viu? Que conseguiu construir essa teoria maravilhosa que enriquece a vida de cada um, não é? E essa tua história de vida, que maravilha, porque eu não costumo muito falar nisso, mas eu também não era exatamente da favela no início, mas era como é que chama? Ai, na emoção até perdi a palavra. É que a Carolina de Jesus lá fala, como é o livro dela? Ninguém? Carolina de Quarto de Jesus? despejo. Da favela. É o quarto de despejo. Não, mas tem outro. Enfim, me perdi mesmo a palavra. Mas, enfim, conheço bem esse teu caminho de perto. As escrevivências. Não. É uma Eu acho coisa que é o parecida, gueto, né? Que ela, com é, o gueto, né? quase a favela, mas é quando você tem um monte de quartos junto, Isso, dentro de um professora, é o quintal. gueto, né? O quartinho, né? Que você mora em Não é, quartinhos. não, O mas gueto, né? não é gueto o nome, não, tem outro nome. Cortiço? Cortiço, Isso. isso. Foi, no meu caso, não foi favela, mas foi cortiço, não teve muita, tá vendo, muita distância, não. E, realmente, eu acho que, como você, quando eu cheguei na teoria do imaginário, o mundo se abriu. Quer dizer, eu comecei a entender o que se passava, até a compreensão de onde eu estava, do significado da minha vida e da dos outros. E realmente eu compreendo muito bem o que você disse. E vamos lá, em frente com o imaginário. Eu fui colega da Yolanda no mestrado, fomos colegas de turma, né? E eu não conhecia, né, essa história, né, Yolanda, você contou agora. Eu acho que isso faz a gente refletir um pouquinho também a situação, né? Estamos num país, um governo que não se preocupa com a ciência. E como a ciência, o conhecimento ele transforma as pessoas, o quanto é necessário a gente pensar realmente de informação para mudanças emergentes, né? Nos países. Então, traz uma reflexão muito importante. Então, pela lista aqui estão agora, acredito que Luísa e Vitória, é isso? Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Jean, por favor. Sim, Luísa. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos. Um prazer imenso ouvi-la outra vez, professora Daniele. Eu a encontrei no Congresso Internacional em Porto Alegre. À época, eu estava concluindo o mestrado, agora já terminei, concluí o doutoramento em 2020, trabalhando com imaginário. Eu sou do grupo da professora Heloísa Junclaus, da Unisul de Tubarão, que esteve com a senhora em Minas Gerais, Sim, e estive também com o Jean. Então, ouvi-la, para mim, é sempre muito prazeroso, porque quando eu ingressei no mestrado, eu não queria, eu sou professora de literatura, né? E eu não me satisfazia em fazer análise literária com os clássicos, Lucas e tudo mais, que são muito cartesianos, né? Essa ideia dualista. E aí eu fui apresentada, a primeira aula que eu tive com a professora Heloísa, ela já me apresentou de rã, assim, e a primeira vez que nós temos contato, é um texto bastante denso, né? O livro das estruturas antropológicas do imaginário. E aí eu comecei a pesquisar, e lá pelas tantas eu encontrei uma das suas publicações, que facilitou muito a compreensão dos termos usados por Dirham, porque é quase uma bíblia, né? O seu livro inicial, né? Acho que eu peguei uma das primeiras edições, até a senhora autografou lá em Porto Alegre para mim,
na época, e a senhora me disse assim, esse é antiguinho, né? Porque foi uma das primeiras publicações. E, a partir daí, então, eu consegui fazer um trabalho que eu julgo, né, bastante interessante, assim como a Yolanda estava falando dessa estrutura de vida. A partir dos meus textos, eu também me autoestudei, diria assim, né, porque eu trabalhei com 2 romances produzidos por descendentes de imigrantes italianos no sul do Brasil, e até conversamos muito que tem muita coisa, muitos estereótipos de que tudo deu certo na imigração. E não é bem assim, não são todas as histórias que são exitosas. Então, ao trabalhar um livro de um autor catarinense e um, né, do Pozenato, que é mais conhecido por conta do Quatrilho, ele tem um livro chamado A Cocanha, a gente trabalhou na minha tese de doutoramento toda a questão dos mitos da Terra Prometida, professora Daniele. E eu comecei lá com a Atlântida de Platão, para chegar à Cocanha do Pozenato e do professor Masurana, que é o autor do outro livro que eu analisei. E aí, quando a senhora falava agora, né, os mitos se reatualizam e os mitemas vão se transformando. E eu fiz todo esse estudo sobre essas questões da Terra Prometida aqui na região sul e o que moveu, né, os imigrantes italianos do norte da Itália, empobrecida, a chegarem aqui no sul do país, num recorte que eram terras da princesa Isabel, né, era o lote que ela havia escolhido por conta do carvão mineral, por conta de uma série de outras riquezas, e o que eles encontraram foram só adversidades. Então, assim, foi uma espécie de mergulho nas próprias raízes. Eu sou neta de imigrantes que meu avô deixou a Itália com 9 anos, então há toda uma outra história que recobre esse mito da Terra Prometida. E os seus estudos assim foram essenciais no sentido de orientar essa pesquisa e a gente chegar a muitos outros estudos que fazemos juntos, né, do grupo de pesquisa Imaginário e Cotidiano, que é também bastante produtivo. Quase todos os do grupo estiveram aí com o professor Peterson e o grupo, e o professor Jean. A gente se encontrou num evento em Caxias do Sul, né, professor? E de lá para cá temos essa parceria. Então, no Sul também, além do Imaginale, se fala muito, né, em Santa Catarina, né, há 2 grupos de pesquisa sobre o imaginário muito atuantes, e é muito focado nesse imaginário local, nos mitos que são gerados a partir dessa ideia de que o Sul é a terra prometida para os imigrantes europeus, né? Então, o imaginário ele abre essas possibilidades, como diz a professora Yolanda. É possível, a partir da teoria, a gente encontrar a própria identidade, como a senhora também relatou, né? Então, acho que Dirhan e a senhora ter trazido, né, uma teoria como essa para os estudos, né? Porque quando a gente observa, eu ouvi alguns comentários aqui, o pessoal da agronomia, o pessoal da matemática, romper um pouco com esses paradigmas, né, dualistas, ainda está sendo bastante difícil nos meios acadêmicos. Então, quando a gente diz que é do imaginário, todo mundo, como diz a professora Vitória, pensa que nós somos meio lunáticos, né? Isso aí é coisa... Quando falam algo assim, eles dizem assim na minha instituição, isso aí é coisa da Luísa, né? E não é bem assim, porque o imaginário, a formação de imagens, esse trajeto antropológico, essas pulsões que circulam de um polo ao outro, estão em todos nós, em todas as áreas, em todos os momentos. É preciso buscar, porque eu vejo na teoria de Dirhan essa alma
que não existe, às vezes, nas outras, né? Os afetos, os desafetos, tudo isso percorre a teoria, porque está bem dito, né? É na antropologia, no estudo do próprio ser humano que se fixam todas essas questões que estão relacionadas à imagem. Então, assim, agora que a senhora deu a explicação sobre essa questão que haviam perguntado também, onde estão, quando nós temos todas as teorias dualistas, né, onde é que estão aqueles que não se encaixam nessas definições? A gente para pensar e reflete, né? O quão humana e integradora é a teoria com a qual nós trabalhamos. Dificilmente nós encontramos outros quadros teóricos que percebam o ser humano nessa complexidade, né? E aí a gente lê hoje um pouco, né? Por exemplo, Edgar Morin tem, né, o cinema e o homem imaginário, que ele faz um trabalho excelente e que tem essa conexão com os estudos de Dirhan, com os estudos de Bachelard, e aí a gente faz assim um grande estudo. Uma outra observação, Jean, que foi colocada aqui, que eu achei bacana, acho que é de alguém formado em agronomia, sobre o elemento terra. Eu trabalhei um pouco na minha tese sobre o elemento terra, o que era a terra que você abandona e a terra que você vai construir, né? Então, Bachelard tem 2 livros que ele trabalha com o elemento terra e que seria extremamente rico para se trabalhar em cursos como a agronomia, né? Bachelard tem os 4 elementos, né, da natureza, então ele é riquíssimo e a profundidade que a gente pode analisar o elemento terra, os devaneios da vontade e os devaneios do repouso, né? Quando ela te acolhe e quando você tem de desbravá-la. Então, isso é uma questão que é aplicável em todas as ciências, desde que o pesquisador tenha essa abertura para se aprofundar, porque Dirhan, a senhora esteve com ele, sabe muito bem disso. Em algumas das suas observações, ele é extremamente profundo e complexo, né? Principalmente quando estamos iniciando. Então, assim, eu tenho uma profunda gratidão por todos esses estudos. Eu acabei conseguindo todos os livros, e inclusive a tese, uma das teses, uma tradução que foi feita no Brasil da sua tese, eu tenho, né? Então, assim, eu estudei muito Daniele Rocha Pita, tenho muito carinho, né, pela pesquisa que você faz e o quanto você ajuda os pesquisadores brasileiros, principalmente na leitura inicial de Dirhan, porque sem Daniele fica difícil a gente depois compreender os textos de Dirhan. Eu não sei se os outros... Oi, cortou. Os pesquisadores... Cortou. Conhecimentos que você gestou sendo, né, uma das orientandas de Dirhan e tendo vivido, né, de forma mais próxima com o autor. De certa forma, é como se nós estivéssemos conectados a ele por você. Então, assim, fico muito feliz, como diz o pessoal, 30 de dezembro e nós estamos aqui conversando sobre isso, tendo essa oportunidade de dialogar com uma pesquisadora da sua qualidade, professora. Muito obrigada, né, por toda a contribuição para todos os que se iniciam no imaginário. E depois que a gente se inicia nesse imaginário, não se volta mais, né? Não tem volta. Não dá mais, né? Muito obrigada. Bom, Luísa, eu que agradeço demais as tuas palavras. Parabéns pelo seu trabalho. E eu quero dizer que quando eu comecei a ler as estruturas do imaginário, olha, eu coloquei na margem do livro, assim, de lápis, uma porção de xingamentos, porque eu não entendia nada e eu mandava o Gilbert Durand, não vou nem dizer para onde. Então, não é, eu ainda tenho isso tudo anotado.
realmente, eu acho que eu só consegui entender na 10ª leitura. Então, vocês não percam a coragem, não, porque chegando, a gente acaba chegando lá. E por isso que eu inventei esse livrinho, que é um aperitivo, né? Eu digo na introdução, aperitivozinho, para depois poder ler o Duran, que realmente ele é difícil, né? E, sim, e eu esqueci de dizer, e quando você falou nos grupos de pesquisa, são mais de 70 hoje grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, fora linhas de pesquisa e pesquisadores autônomos, etc. Então, a Vitória sabe bem, né, no início, para a gente formar uma banca de tese sobre imaginário, era dificílimo, né? A gente vai chamar quem? Mas hoje em dia, felizmente, esses problemas não existem mais, né? Tem pessoas formadas no imaginário nos diversos campos de conhecimento. E no caso da agronomia, você tem toda a razão, né? Quem trabalha com agronomia tem que ler os livros de Bachelard sobre a terra e o que o Duran disse também. E é uma maravilha, né? Porque hoje em dia a gente tem as estruturas do imaginário online e para fazer pesquisa é uma beleza, né? Põe a terra, aí vai ver tudo que o Duran falou dentro das estruturas do imaginário. Facilita bastante o trabalho da gente. Então, parabéns, viu? Muito obrigada pelas tuas palavras. Fico feliz. Ótimo. Vitória, vamos continuar o debate. Hoje é o dia das grandes revelações, viu, Daniele? Eu quero compartilhar com Yolanda e com Luísa, né, toda a gratidão e dizer que também sou fã dela, viu, Yolanda? Sou fã de carteirinha de Daniele. Eu quero dizer que eu fiz mestrado em 1997, foi o ano que eu entrei no mestrado. E pouco sabia de antropologia, né? Entrei na antropologia e fui orientanda de Daniele. E, assim, tive que estudar muito. Eu sempre gostei de ler, mas nunca lia muito. Antropologia não era da minha área, eu sou das artes. E, assim, estava distante, deveria estar mais próximo, mas não era na época. Hoje a gente aproximou mais. Mas, e aí, Daniele conseguiu assim, me transformar numa pesquisadora. Depois que eu fui orientada por ela, realmente, assim, eu aprendi muito, muito. Eu só tenho a agradecer demais, porque, assim, a gente aprende, e o contrário do que as pessoas falam, né? Que, é uma coisa fácil, imaginar. Não é. Para a gente trazer para a pesquisa, para o campo, né, do conhecimento, da pesquisa, precisa ler muito, como a Luísa está falando, precisa entender muito, ler 10 vezes as estruturas, né? Ler muito para poder fazer as associações e compreender. E outra coisa que é muito difícil também, que eu já tinha falado e repito, é que a gente é formado numa área da educação muito cartesiana, muito positivista, muito dicotômica, e isso tudo para a gente desconstruir é muito difícil. Na época eu comecei a fazer terapia, minha gente, porque eu fiquei tão assim, né, meio atordoada, que eu digo, não, minha gente, eu estou muito maluca, eu preciso fazer terapia. E assim, foi assim que eu fui aprendendo, a gente precisa assim encarnar, né? Acho que é o conhecimento que a gente precisa estar no corpo da gente, estar na vida da gente, porque assim a gente vive diferente, a gente tem uma visão de mundo diferente, né? É uma outra coisa completamente diferente do que a gente aprendeu a ser, né? E aí queria dizer também, Yolanda, que eu orientei um trabalho de uma menina da psicologia, que ela fez um trabalho sobre os mitos, e ela fazia terapia de grupo com homens, e que ela trazia os mitos para estudar os casos dos rapazes, né, dos homens que ela fazia a terapia. E foi surpreendente, assim, o trabalho que ela realizou da discussão de mitos a partir dos problemas e
das questões que os homens traziam desse grupo. E foi o trabalho dela de dissertação, né? No final, ela apresentou esse trabalho, foi bem bonito, e, assim, eu acho que ninguém tinha ainda trabalhado a partir dos mitos na psicologia. Isso também faz um tempinho já. E é isso, Daniela, eu lhe agradecer muito, porque eu me tornei uma pesquisadora graças a você. E sou muito, muito, muito sua fã. Gente, eu fico até vermelha com vocês falando isso tudo. Obrigada, Vitória. E eu sou sua fã também, viu? Porque haja energia para levar adiante esse imaginário. Energia e bom humor e alegria, que são suas características, fora, evidentemente, a capacidade intelectual e a compreensão da teoria e tudo. Que bom. Ah, se todo mundo entendesse do imaginário, né? Agora tem umas pessoas aí do campo político que eu acho que nem o A das estruturas, nem a primeira palavra entenderiam, infelizmente. Segundo Maria Cecília Sanches, né, ela fala do uso das imagens, da compreensão profunda, dos estudos profundos da imagem para o capital, né, para o capitalismo, na comunicação, para atrair compradores. Então, assim, são pessoas que estudam a imagem para atrair, que nós, professoras e professores, deveríamos estudar mais ainda para combater e discutir sobre essas imagens que são apresentadas nas mídias, né, nos meios de comunicação. Claro, claro. Sem dúvida. É urgente fazer isso, né? Quanto mais gente tiver no imaginário, mais pessoas podendo fazer esse tipo de estudo, mais a gente pode melhorar um pouco as coisas. Isso. Que o Daniela, objetivo é eu perdi isso. a conexão aqui só por uns instantes. Vocês estão me escutando agora? Perdi um pouquinho da fala da Vitória, mas vou ouvir depois, Vitória, quando estiver no canal. Nós temos também grande admiração aqui no grupo, né, Daniele, pelo seu trabalho. Inclusive, nós em 2020 lançamos um projeto de iniciação científica para resgatar e entender um pouquinho, partindo um pouco da nossa inquietação também, porque eu acho que talvez não com o impacto talvez você teve lá na fundação, mas nós também aqui, né? Eu fiz o pós-doutorado na Paraíba, né? Na UFB, junto lá com participação de Holanda também, né? Da mestrado e depois fiz doutorado, acompanhado pela professora orientadora Gorete Ribeiro. E quando eu cheguei aqui na UPE, no campus de Petrolina, né, como docente, a gente resolveu, aí tive a adesão do professor Pérez, para criar um grupo, né, do imaginário, porque a gente está muito apaixonado, né, pelo imaginário mesmo, da dimensão que ele possibilita para a gente compreender, né, todo o universo mesmo, não só a literatura, mas a educação, a arte, enfim, né, a sociedade. E foi então que a gente escolheu, né, inicialmente ainda hoje, né, a gente tem um pouquinho disso aqui, né? Quando os estudantes do curso de pedagogia do nosso grupo estão desenvolvendo algum trabalho de conclusão imaginária, os outros professores, o que é isso? Né? O pessoal ainda tem essa dúvida de entender mesmo. O pessoal não entende ainda, né? Que é imaginário. Mas a gente tem consolidado, né? Teu som está cortando. Então, a partir do momento que a gente começou, né, discutir aqui um pouco mais em torno do imaginário, você começou a entender, né, mas ainda há muitos docentes, né, muitos colegas que ainda não entendem mesmo a dimensão, né? Precisa ler mesmo de RAM para entender. E nossa admiração se estendeu, Daniela, e lançamos um projeto de iniciação científica, por isso que a Amanda está aqui também, ela vem traçando um pouquinho da historiografia, da sua historiografia junto ao Brasil, com os estudos do imaginário, e a gente pretende, né, divulgar esse trabalho, depois, claro, apresentá-la também, esse trabalho que a Amanda está desenvolvendo, está quase em fase de finalização,
sobre a sua trajetória aqui com os estudos do imaginário. Inclusive, a Amanda trazer algumas perguntas, pode falar um pouquinho também. Boa tarde novamente. A minha pergunta é sobre a fala inicial da professora, né, que ela trouxe os ciclos, e aí ela falou sobre a importância, e eu fiquei um pouco curiosa sobre como surgiu a ideia e a necessidade de realizar esses ciclos, né, de estudos sobre imaginário. E aí, se eu não me engano, ela mostrou 16 temas, e eu queria saber também se esses ciclos eles terão continuidade. Essa é a minha pergunta por enquanto. Bem, a ideia inicial foi trazida mesmo do Gilbert Durand. Gilbert Durand organizava lá na França ciclos de estudo. E foi num desses ciclos que eu encontrei Roger Bastide, que me mandou para o Nordeste do Brasil. Quando eu expliquei a ele o que eu queria fazer, de comparação de imagens, ele disse, mas isso aí é no Nordeste do Brasil. Então, eu trouxe esse modelo realmente já do Gilbert Durand, dos ciclos. Só que foi difícil, não é? Porque o primeiro ciclo que eu fiz foi em 74. Tem até os anais na internet, anais do primeiro ciclo de estudos sobre imaginário, não é? Batido à máquina, datilografado. E no primeiro ciclo, como eu disse, vieram 20 pessoas, e olhe lá, porque eu estava no Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais e a direção disse para algumas pessoas, vá lá assistir esse encontro do imaginário, onde as pessoas deveriam ter vindo, porque o Jean de Vignot já tinha um nome, era bem renomado como pesquisador, né? Mas, enfim, chegamos no final, né, como eu disse, com 500 pessoas participando. Então, esses ciclos eram importantíssimos porque eles funcionavam assim. Na verdade, a gente escolhia o tema do ciclo e o grupo pesquisava o tema durante o ano todo. De maneira que, quando o ciclo acontecia, a gente já tinha um material bastante importante e podia ter debates, né? Os debates eram bem frutuosos. Então, o objetivo era tratar de problemas imediatos que se discutiam na sociedade, do ponto de vista do imaginário, isto é, vendo os mitos, arquétipos e os símbolos que estavam ali presentes. Então, pronto, mas mais ou menos eu tentei manter a ideia. Primeiro era um ciclo por ano. Depois eu voltei para defender a tese, que eu ainda não tinha defendido. Voltei para a França, fiquei lá 8 meses, interrompeu. Depois interrompeu quando eu passei para a Universidade Federal. Mas, grosso modo, né, eles foram acontecendo. Agora, depois do 16º, eu sofri 2 acidentes, não tenho mais condições, né, de fazer. E, se tiver uma continuidade, aí é com vitória. Eu já fiz aí a minha parte, não tenho condições de continuar, mas, pelo menos, os estudos estão aí a pleno vapor, né? Com vocês todos. Estou aqui começando a pensar na possibilidade. Pois. Quem sabe, 24, 50 anos, uma grande festa, hein? Eita, seria ótimo. Já pensou? Se vierem mais do que no último ciclo, né? Mais de 500 pessoas, e vocês não imaginam como eram os ciclos. Normalmente não tinha financiamento. Aí eu pedia para a CAPES, CNPq, etc., que davam a resposta na véspera. Só que na véspera não adianta, porque os pesquisadores estrangeiros, eles vêm se tiverem a passagem 3 meses antes, senão eles não vêm. Vocês não imaginam as ginásticas que eu fazia. E eu pagava do meu bolso, eu comprava o ano inteiro uma garrafa de uísque por mês para o ciclo do imaginário. Então, o primeiro dia do ciclo do imaginário, a abertura era uma grande festa, onde todo mundo saía assim, bem esquentado, vamos dizer assim, né?
eu convidava representações das cachaças locais, né, que vinham fazer as caipirinhas, tinha uísque, tinha vinho, enfim, era uma grande festa, que dava o tom do resto do encontro, por 3 dias, né? Era um encontro festivo. Gente que vinha, que era pessoas de outras áreas, diziam, isso aqui não é um congresso, é uma festa. E era mesmo, né? Não é, Vitória? Muito bom. Daniela, eu acho que uma certeza, né, que a gente pode ter, né, ter que existe certeza é que, de fato, os estudos eles vêm se ampliando, né, no Brasil, por uma perspectiva de que novos discípulos, né, vão realmente disseminando, né, exemplo de Vitória, de outros pesquisadores aqui que fizeram É o da Riso também, que está aqui, importante no imaginário. Isso. Pois Inclusive, é. Elda Riso, né? Seria bom a gente ouvi-la, porque a professora Daniele, ela comentou do livro mais recente. Eu sempre acompanho, acho um trabalho muito interessante, Daniele, se poder falar um pouquinho, essa parceria lá com a USP, né? Com essa organização desses volumes, né? Que tem sido muito precioso. Inclusive, a gente tem um componente aqui no curso de letras, sempre quando a gente oferta um componente, de curricular eletivo, que é poeta imaginário, quando a gente oferta. Está cortando já, não estou ouvindo. Está cortando. Vitória, você está ouvindo ou está cortando? Conseguem me ouvir agora, gente? Eu acho que Sim. você tem que segurar o microfone. Quando você solta, ele fica... Isso, e talvez tirar a imagem também, que eu acho que pode melhorar a tua conexão. Pronto, vou falar aqui. Está melhor agora? Sumiu. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Melhorou o áudio, Jean. Obrigado, gente. Olha, então, a Euda, né, organizou, inclusive, esse último volume com a Daniela e o Pedro de Almeida, né? As dimensões imaginárias da natureza, né? Que eu não li ainda, mas já tenho interesse de fazer a leitura. Mas tem outros volumes, os volumes anteriores, que nós já trabalhamos aqui também no grupo, e no componente poética do imaginário, que a gente tem aqui na universidade, no curso de letras. Sempre quando a gente oferta esse componente eletivo. Então, se puder falar um pouquinho também desse volume, como é que ele nasceu, qual a ideia, né? Eu acho que é sempre importante a gente pensar, acho que a teoria ela aproxima a dimensão cultural da natureza, né, da cultura natureza. Então, acho que essa obra ela é uma referência muito importante nesse sentido, né? Para a gente pensar a ciência do imaginário. Fala, Elda. Oh, tá sem microfone, Elda. Tá sem o microfone. Estou com o microfone agora? Agora está. Tá bem. Olha, eu não preparei nada para falar, tá? Inclusive, teve um momento que eu me ausentei da tela, eu estava escutando deitada toda a conversa de vocês, né? Mas aqui, então, olha, dá para... A primeira versão do livro... Deixa eu ver. Esse livro, ele foi feito a partir do... Foi um minutinho só, deixa eu ver a data do encontro, do ciclo de estudo do imaginário de 2006. Tá? É um livro que nós reunimos conferências de 14 pesquisadores, né? Parte brasileiros e parte estrangeiros, e a tese central é dialogar com a ideia de que a natureza é comunicante. Né? Há forças na natureza que se abrem nela e se abrem na alma humana também. Nós temos estudos de pesquisadores brasileiros, pesquisadores africanos, pesquisadora brasileira sobre a África, pesquisadores africanos, pesquisadores franceses,
Então, nós temos um espectro grande de temas que são cobertos explorando esta dimensão de que a natureza é comunicante, as forças que se abrem no, na, no, na, que se abrem na terra, na natureza, elas se abrem na alma humana também, tá? E hoje nós estamos vivendo um momento assim muito trágico da existência. Eu acho que a exaustão a que chegou a Terra por esse modelo de depredação completa, né? Alijou todo mundo e produziu como é que eu poderia dizer? Produziu um sofrimento muito grande que se expressa nas pandemias, nas doenças, tá? Então, eu acho que esse livro ele dá uma dimensão da compreensão dessas forças que atuam na natureza, né? Vou chamar a atenção, a Vitória fez uma alusão a pesquisas de psicologia usando teorias do imaginário, não foi isso? Então eu vou sugerir também, tem um capítulo que eu fiz sobre pânico. Eu acho que hoje o pânico ele está disseminado, tá? E ele é um quadro muito pouco compreendido, e eu trago um diálogo com a antropologia do imaginário pela via do pânico, ou seja, a atuação do Deus Pan, né? E aí eu consegui, assim, as narrativas que eu tenho sobre essa experiência me permitiram compreender como é que são forças erosivas na alma humana, né? E como é que essas forças podem ser equilibradas quando a gente consegue entender a origem dessas forças. E ninguém escapa, ninguém escapa. O pânico pode se apresentar de diversas formas, tá? Mas ninguém escapa, sobretudo num momento como esse que nós estamos vivendo. Né? Então, assim, em linhas muito gerais, porque eu não preparei nada, eu estou falando de improviso aqui, tá? Então, em linhas muito gerais, né, a gente tentou mapear isso, né? Agora, eu tenho uma gratidão imensa pela Daniele. Agora eu vou fazer minha parte também, né, Daniele? Eu dedico até a ela esse capítulo do livro, né? Pelo espírito hermesiano com o qual ela nos acolheu nos ciclos. Né? Então, eu tenho uma gratidão imensa. Eu acho que ela possibilitou uma inclusão. Ela tem uma característica muito, acho que vital, assim, de humanidade, né? Que é a inclusão. Em todos os espaços por onde a gente circula, a gente vê a exclusão. Sobretudo quando você traz a dimensão subjetiva ao conhecimento. Não é? E a Daniele tem essa capacidade de inclusão. E eu me senti muito acolhida. E gosto muito da amizade dela. Que bom que Precisamos marcar uma viagem, viu, Daniele? precisamos nos Tá? ver. Pois é. Então é isso, meninos. Olha, muito obrigada por estar aqui com vocês, tá? A gente pode se ver em outros momentos também, né? Mas eu estava ali deitada assistindo, viu? Tá? Sei. Então tá bom. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma questão. Aí eu estou curioso já para ler, viu, Hilda? Fico muito feliz Não com a sua escutei, Daniela. Oi? presença e também fico muito feliz com a sua presença, e eu vou dizer aqui que vou fazer a leitura e a gente vai estabelecer diálogo depois, vai ser muito produtivo. Legal. Muito bom. Legal. É um texto, essa parte do texto é um texto assim meio denso, né? Mas eu gostaria muito de dialogar. Tá? Eu já dialoguei com algumas pessoas. Há quem diga que esse texto contém uma dimensão curativa. Tá? Bom, primeiro porque coloca a condição humana como sendo trágica para todo mundo, ninguém escapa. Não é? E depois eu acho que tem momentos de elaboração que passam por experiências pessoais, que eu fui colocando também, enfim. Está aí o texto, desejo que ele possa ser aproveitado e agradeço estar aqui com vocês.
Tá bem? Elda, obrigada pelas tuas palavras. E eu queria lembrar que o Gilbert Durand diz que a separação entre natureza e cultura é um falso problema. Não existe natureza que não seja culturalizada, não É é? verdade, E eu acho que isso é verdade. o livro mostra bastante. A cisão, né? A cisão é um falso problema, realmente. A Pois é. natureza é comunicante, e eu acho que ela, o tempo E a inteirinho, gente, ela está e a, conversando com a gente, né? e a gente faz parte, né? Pois é, A gente faz parte, é parte, é a parte, gente é natureza pois também. é. Uhum. Muita, Tá bem, essa, muito essa obrigada. ideia dicotômica, né? Tem nós aqui e a natureza lá. Não, a gente é natureza. Por fazermos parte da Pois, natureza, é que temos que cuidar da natureza, pois é. né? Aí Não podemos aceitar esses atos que depredam, estragam com a natureza, enfim, destroem destroem, impiedosamente com verdade. horror. E a natureza responde com a sua fúria, né? A Estamos nós fúria. aí com os viruzinhos, Pois é. não é? Então é isso. Muito obrigada, Muito viu? bom, ótimo. Nós que agradecemos sua presença, Euda. Oh, imagina. E eu acho que nós, né, nós ambiente, né, meio ambiente, nós ambiente, somos parte desse ambiente. Acho que é muito interessante a obra, ela promete, assim, trazer muitas reflexões interessantes, né, e a gente fica já desejoso dessa leitura. E eu fiquei muito Eu, contente, só um pouquinho, eu fiquei muito contente de participar com a Daniele. Ela fala que eu contribuí, mas ela contribuiu bastante. Na verdade, no final que foi foi muito puxado, né? Mas a gente aprende cada vez que a gente volta para o texto, né? A gente aprende, né? Então, é isso. Tá bom, menino. Daniele, pelo nosso tempo aqui, né, a gente também não quer cansá-la, né, a gente sabe que você está aí na França, já está um pouco tarde São também, 20, queremos 22 horas aqui. isso, nós queremos agradecer muitíssimo, né, sua generosa participação, contagiante, né, muito, muito bom, a gente se espelha muito nessa energia tão boa, né, que você nos passa, com toda essa sabedoria, e foi um momento ímpar para todos nós. Eu acho que nós estamos encerrando o ano com um grande presente, né? Grande presente no grupo. Nós agradecemos em nome aqui da Universidade de Pernambuco, do ITES, o seu aceite, né? A sua generosa participação, muito, muito bem conduzida, né? Com reflexões tão pertinentes. Agradecemos também a todos os colegas aqui, parceiros, visitantes, né, que contribuíram de forma tão fundamental para que esse momento fosse ainda mais rico, né, as reflexões que a professora Daniele nos trouxe. Então, nossos votos, né, Daniele, também que você tenha um feliz ano novo, que o próximo ano seja de muitas esperanças, de muita produção, né, porque a gente fica admirando a Daniele, né, quanto ela é produtiva e está sempre atuante, sempre firme, isso nos inspira muito. Parabéns, somos com certeza seu fã aqui também. Viu? Grande abraço aqui do ITESE e passo já para suas palavras finais. Bem, eu é que agradeço e muito a todos vocês, com tantos elogios, acho que nem vou dormir essa noite, não é? Mas fico muito feliz de ver que o imaginário está aí de vento em popa, que é o que a gente precisa, né, para combater essa situação em que a gente se encontra de várias maneiras, de saúde, de política, etc. E eu acho que a gente pode fazer muito, nós do imaginário, acho que podemos fazer muito nesse sentido. Se bem que a luta é, né, remando contra a maré, mas vamos remando, que é o jeito. Pois então, eu que agradeço a todos vocês, fico feliz de ver todos os trabalhos que vocês estão desenvolvendo e coragem, e vamos marcar outros encontros. Então, assim,
antes de sairmos aqui, eu gostaria que o pessoal ficasse um pouquinho para a gente fazer uma foto, por gentileza, uma foto final aqui na tela, dos participantes, e já agradeço. Maulana, você tem que aparecer. Uma boa noite para todo mundo, né? Já que já boa noite, né? E a gravação vai terminar e a gente vai ficar um pouquinho mais só para fotografia. Pronto? É só aparece assim. Última foto antes do bebê nascer. Eu estou numa situação deplorável, por favor. Não. E seja bem-vindo. Tenha uma boa hora. Obrigada mesmo. O medo me define, mas obrigada. Pronto. Quem vai fazer a foto pode fazer a gravação, viu? Agradecemos aí o Zé Luiz, nosso mestrando aqui do grupo, que esteve aqui conosco, fazer a gravação. Obrigado, Zé Luiz. Então, algumas pessoas ainda abertas, a foto. São quantas fotos? São muitas fotos, hein? Quem é que está fazendo a foto aí, gente? Eu fiz uma aqui. Gente, boa noite, um grande abraço a todo mundo. Grande abraço, tudo de bom, viu? Muitas energias. Feliz ano novo para todo mundo aqui. Feliz ano novo para todos. Beijos. Um ano bem diferente desse, hein? Espero. Esperamos. Feliz ano novo, gente. Obrigada pelo encontro. Obrigada. Obrigada, Witese. Obrigada, professora Daniele. Obrigada, Vitória. Obrigada a vocês. Obrigada, Elda. Faz tantos anos que eu não a vejo. Pois é, menina. Tchau, então tchau. vamos nos ver. Tá bom? Tchau. Beijo, Tá bem, um beijo para você. Daniele, tudo de bom, viu? Também para você. Boa virada no Tchau, ano. tchau.